novamente. Novamente. E aí, doutora, tudo bem? Tudo bem consigo? Eu estou bem. Então, hoje a senhora vai tirar todas as dúvidas aí dos seguidores? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Obrigada. É uma oportunidade, uma honra estar participando dessa live. E pretendo, sim, tirar as dúvidas que forem possíveis. E não possíveis também, né? As não possíveis nós deixamos para planejamento. Que é o anonimato, aí não pode saltar tudo, né, doutora? Sim, aqui temos que tirar as dúvidas mais comuns. Doutora, então, é o seguinte, é um prazer também ter a senhora aqui, para estar fortalecendo aqui os nossos seguidores, tanto o meu quanto o seu, e para estar tirando algumas dúvidas, como eu já falei para a senhora. Certo? Doutora, eu queria iniciar aqui esse bate-papo com você perguntando a seguinte pergunta, lógico. Há diferença no sistema de aposentadoria do Brasil e Portugal? Sim, é uma demanda, assim, temos um acordo, né, previdenciário, e é uma área, assim, nova, vamos se dizer. E agora, como tem muitos brasileiros residindo em Portugal, está com mais visibilidade essas questões de aposentadoria internacional. Porque na questão de Portugal, nós não temos tanto problema na hora de pedir aposentadoria como temos no Brasil, né? Não temos tanta dificuldade. Mas aí tem esse acordo, que é importante para analisar quais são os melhores benefícios de se obter entre um país e no outro. E a principal diferença que eu vejo é em relação à aposentadoria por idade, no quesito idade, né? No Brasil temos a questão de gênero, que é 62 anos para mulher e 65 para homem. E em Portugal já não existe esse requisito. Ambos se aposentam com 67 anos. E também em Portugal o valor não equipara ao salário mínimo. Ele pode ser inferior. Já no Brasil, né, não pode. É vedado pela Constituição Federal. Temos aí na questão dos acordos uma divergência, mas em regra não pode ser inferior ao salário mínimo, né? Quando se trata de aposentadoria, que é a pensão por morte, já entre outras regras e tudo mais. Mas essas são as diferenças que eu vejo assim que são mais essenciais e também tem em Portugal também tem benefício assistencial, pensão por morte, né? Com outros nomes, mas é um pouco parecido assim entre um país e o outro. A questão que eu vejo mais gritante é em relação à idade e também a que não tem esse teto, né? Não tem o teto mínimo, que é o salário mínimo. Que é muito diferente Então, acho do Brasil, então, né? sim, sim. Assim, tem uma facilidade, né, de fazer o pedido. A Segurança Social de Portugal é muito ativa, muito rápida, vamos dizer, mas tem nem sempre é muito benéfico, né? Porque a pessoa tem que contribuir por muito tempo. Também tem que contribuir por no mínimo 15 anos, né? Mas tem que atingir 67 anos. E se não atinge, esse valor ainda vai diminuindo. Então, é importante analisar certinho a carreira contributiva antes de fazer o pedido, né? No Brasil são 65 anos, né? Então essa acho que seria a maior diferença. É isso. No Brasil, para homens é 65 anos, para mulher é 62, se for pela aposentadoria por tempo, por idade, desculpa. Aí temos outras regras, né, que é por tempo de contribuição. Aqui a diferença que eu estou dizendo é referente à aposentadoria por idade mesmo. Em Portugal, o tempo de contribuição também é bem alto, né? 40 anos, vamos se dizer, para conseguir chegar. No Brasil é 35 para homens e 30 para mulher, mas o mínimo é 67 anos, se for por idade mesmo, em Portugal. Então, essa é a diferença que eu acho que aqui na Europa, a maioria dos países tem uma idade assim mais avançada para se aposentar. Ah, entendi. Eu não sabia desse detalhe. Por isso que é bom estar conversando com o especialista. Aprendi também. Doutora, Que bom. os anos de contribuição em Portugal podem ser considerados no Brasil? Então, é uma poder pode, né? Assim, ele entra nessa parte do acordo previdenciário Brasil-Portugal. A pessoa que contribuiu
tanto no Brasil quanto em Portugal, pode se utilizar desse tempo, mas nem sempre esse tempo é muito vantajoso para se utilizar, porque o que vai se utilizar é o tempo. O valor que a pessoa contribuiu em Portugal não vai ser convertido em reais, e a pessoa não vai poder claramente se beneficiar da moeda, né? Então, é importante deixar bem frisado e esclarecido que o que se utiliza é o tempo. O que se considera, na verdade, é o tempo de cada país. Então, um exemplo, nós, né, contribuímos no Brasil por 10 anos e mudamos para Portugal e continuamos contribuindo em Portugal. Retornamos ao Brasil para e com a ideia de se aposentar. Esse tempo trabalhado em Portugal, se for vantajoso, né, para a gente, ele pode ser sim utilizado para Portugal e para o Brasil, e Hum, vice-versa. Então, o Brasil também, o tempo trabalhado no Brasil, se a pessoa quiser considerar em Portugal, também pode. Mas é bem importante analisar se vale a pena financeiramente fazer, chamamos de totalização, né? Fazer essa totalização de tempo. Porque às vezes você contribuindo por mais alguns anos, você teria direito a duas aposentadorias, que é o que eu acho que é a maior vantagem, né? Assim, em entendi. relação aos acordos. E também tem os benefícios, né? Que se você deixa de contribuir no Brasil, você perde os benefícios. Como pode perder, né? Pensão por morte, benefício por incapacidade, e vice-versa também em Portugal. Os dois usam quase o mesmo regime de contribuição, vamos se dizer. Entendi. Mas é importante. Eu aconselho quando a pessoa não tem mesmo uma forma de se aposentar, e daí a gente analisa certinho e utiliza o tempo de cada país para somar, né? Para ela poder ter um benefício. Quando ela quase não tem tempo de contribuição. O benefício convincente, né? Como a senhora falou aí. Seja Sim. vantajoso para os dois lados. E É aí, importante. Desculpa, pode falar. eu ia fazer a pergunta, mas se a senhora quiser falar, pode falar. Não, eu ia falar, é importante porque às vezes a pessoa pode ter duas, né? Duas aposentadorias. Então, para ela seria bem mais vantajoso do que compensar esse tempo no Brasil ou em Portugal. Então, eu Entendi. acho que tem que fazer uma análise para verificar Isolado, né? Cada caso, qual que é o mais vantajoso. tá? Entendi. Por exemplo, hoje se eu vier para Portugal e arrumar um emprego, eu consigo contribuir para a segurança social, que é a Previdência Social do Brasil? Sim, você diz continuar pagando no Brasil e em Portugal, pagar as duas previdências, ou não? Eu pago aqui, digamos, eu quero, sei lá, eu tenho uma meta de vida de 10 anos voltar para o Brasil. E aí eu contribuo aqui, porque é obrigatório, Sim, todo mundo que trabalha aqui é igual no Brasil, né? o O cara não sistema pode é ser. obrigatório. Se eu Sim, tô aqui, consegue. Você consegue continuar contribuindo no Brasil e é muito importante isso, porque você consegue, além de ter direito, né, de o tempo e contabilizando para a futura aposentadoria, você continua tendo os benefícios, o acesso aos benefícios, como uma eventual incapacidade, um auxílio, uma capacidade permanente ou antigo auxílio doença. Também consegue, né, caso necessite salário de maternidade. Então, todos os benefícios continuam sendo válidos, você continua contribuindo para a segurança social no Brasil, mesmo estando em Portugal. E é vantajoso pelo fato da diferença da moeda, né? Assim, eu acho que a única desvantagem, se a gente for pensar em contribuição nos dois países, seria mesmo a questão econômica e financeira. Mas é importante também verificar a forma de contribuição, porque em regra tem uma forma de contribuição para quem não está mais no Brasil, que é o segurado facultativo. Como ele não é mais um segurado obrigatório, não tem mais nenhuma atividade ou não trabalha com carteira assinada, ele tem a faculdade de contribuir. Então, ele é, pode ou não contribuir. Esse é a única não. Em regra, essa é a forma correta de contribuir, porque às vezes depois lá na frente você contribui como contribuinte individual, né? Várias pessoas que saem do Brasil continuam contribuindo como contribuinte individual, que é como se tivesse uma empresa, né? E lá no futuro o INSS pode não reconhecer essas contribuições.
Então, você Hum. tipo, contribui por 10 anos, chega na hora de se aposentar, vai chegar lá e vai ver que o INSS não vai reconhecer. Então, é importante também verificar a forma de contribuição. Mas é possível sim, e é bem mais vantajoso, aos meus olhos, ao meu ver, né? Eu acho que vale a Ah, pena. então, a gente tem perfis, tem um perfil de contribuinte, é isso que a senhora está falando. Sim, Quem porque no Brasil contribui temos o obrigatório e o facultativo, né? Mesmo estando no Brasil, quem não é obrigatório pode contribuir como facultativo. Estudante, é quem não. Dona de casa, né? Tem, lógico, tem as suas alíquotas ali. Mas quem está no exterior, a melhor forma de contribuição, em regra, é como facultativo. Porque ela não exerce nenhuma atividade dentro do Brasil, né? Ela não tem essa contribuição obrigatória. ou seja, a pessoa faz se quiser, Sim, porque não está vinculado. ela não está vinculada a nada, né? Nenhum sistema previdenciário dentro, ou nenhuma empresa, nenhum emprego dentro do Brasil. Ela só está vinculada no exterior. Então, é importante continuar essa contribuição tanto para poder ter as duas aposentadorias. Que como no exterior em regra, ela é obrigada a contribuir, se ela continuar mantendo essa contribuição no Brasil, ela pode alcançar as duas aposentadorias. Então, seria E é uma muito vantajoso. vantagem. Sim, é vantajoso. Tá. Eu tenho também uma pergunta assim, meio que eu acho que deve ser a pergunta de todos, né? Que querem fazer. Digamos que eu tenho uma meta de vida para viver em Portugal por 10 anos. E aí eu paguei por 10 anos a segurança social daqui. Como é que ficariam os meus direitos adquiridos aqui em Portugal, uma vez que eu fui embora para o Brasil? Então, aí entra a parte da totalização, né? Que é você considerar o tempo de Portugal para o Brasil. Então, esses 10 anos, se você, se a gente analisa que a pessoa em Portugal não tem nenhuma vantagem, né, desse tempo, não vai continuar contribuindo mesmo, não recebe nenhum tipo de benefício, e no Brasil ela precisa desse período, né, para ela poder atingir o tempo mínimo, que são 15 anos, é importante compensar esse tempo, considerar esse tempo, desculpa. Levar esses 10 anos para o Brasil e somar e considerar na aposentadoria dela no Brasil. Então, não digo que é perdido, né? Porque você pode utilizar desse tempo. Você pode Interessante. considerar esse tempo. Então eu posso levar tudo que eu já paguei para lá, é isso. E os tempos que eu trabalhei aqui também para lá, é isso? Seria isso ou não? O que pagou, não. O que foi Qual o tempo, pago, qual o tempo de serviço? não é levado. O que foi pago não é levado. O que é considerado é o seu tempo de contribuição. Então, contribuiu 10 anos e você tem 5 no Brasil. Você vai considerar os 10 de Portugal mais os 5 do Brasil e pode até conseguir a aposentadoria pela idade. Né? Lógico que o sistema previdenciário, tanto Brasil e Portugal, tem requisitos que é atingir o tempo, né? Que é mínimo, 15 anos, e a idade, nessa parte da aposentadoria por idade. Qual Mas aí seria você pode considerar, sim, qual esse tempo. seria essa idade mínima que a senhora falou? A idade mínima no Brasil para mulher, 62, para homem, 65, e em Portugal, 67, para ambos. É Tem muito outra, trabalho. tem, tem outras aposentadorias, né? Temos no Brasil, como houve a mudança da legislação, até 2019 tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição. E agora temos as regras de transições. Mas se for realmente pensar na idade, esses são os requisitos. Se for aposentadoria por idade. 62 mulher, 65 homem e em Portugal 67. E nesses dois sistemas, Brasil e Portugal, qual seria ou qual é a diferença de cálculo, no tocante cálculo das aposentadorias? Olha, em Portugal, ele são semelhantes, mas o que implica é o tempo de contribuição e os valores contribuídos, né? No Brasil, o cálculo é 100%, a partir de 94, todo o tempo que a pessoa contribuiu até a data do pedido, né?
e feito uma fórmula com o fator. Só que no Brasil você não pode atingir o mínimo. Então, se você qualquer benefício é o mínimo de um salário mínimo. Você sempre vai receber um salário mínimo. Se você contribuiu, claro, com valores menores, né? Se você contribuiu sobre um salário mínimo, vai ser sempre um salário mínimo. Temos também o teto, né? Hoje está 7 mil e alguma coisa, não tenho certeza, mas está 7 mil e acho que 7.200 o teto. E em Portugal você pode receber inferior ao mínimo e o cálculo é mais ou menos a mesma coisa, o tempo de contribuição e o valor de contribuição. Aí é feita uma fórmula, envolve fator previdenciário, mas os cálculos são quase semelhantes, assim. Eu coloco que em Portugal a regra é mais rígida, né? Pelo fato de não atingir o salário mínimo. Mas no Brasil, o mínimo é garantido. Aqui, hoje em Portugal, assim, pela sua experiência, quanto seria a aposentadoria aqui, começando num perfil bem ali abaixo da pirâmide? Quanto seria hoje em Olha, dia aqui em Portugal? não, eu acredito que ela chegue. É que muito se fala na pensão social, né? Que muita gente recebe 340, Enfim, já ouvi 360. falar. Então, essa é a pensão social. É para quem nunca contribuiu ou contribuiu pouco e não consegue atingir. É como se fosse nosso benefício assistencial do Brasil, né? Só que no Brasil, mesmo o benefício assistencial, ele é um salário mínimo, né? A pessoa nunca não vai se aposentar por idade, nem por tempo, nem por nenhuma regra. Ele recebe o salário mínimo desde que se enquadre nos requisitos. E em Portugal, não tem essa opção. Você não recebe o mínimo. Hoje, em 2024, essa pensão social está em torno de 324, se eu não me engano. A pensão normal, que é a pensão que chama velhice, né? Pensão por velhice, ela pode chegar ao salário mínimo, que é 820 atualmente. Muito, assim, vou ser bem sincera, posso estar caindo em erro, mas é muito difícil passar, né? Porque sabemos que em Portugal os salários não são tão altos, né? Assim, não comparados ao Brasil. Então, imagina, o teto do Brasil chega a 7 mil. Portugal é difícil chegar a 2 mil, né? Vamos dizer. Mas posso estar caindo em erro. Mas é o meu conhecimento e a visão que eu tenho do que eu venho atendendo aqui. E como eu disse, a previdência social, assim, em Portugal, ela não é tão falha. Então, a própria pessoa vai lá, faz o cadastro, faz o seu requerimento, o próprio sistema elabora o cálculo e você tem a pessoa tem acesso ao cálculo e a todas as informações e a própria previdência vai lá e faz e deposita o valor, se for considerado a pensão, né? Então não tem muito não vejo muito essa necessidade de nós intervirmos. Claro que tem erros e erros como em todo lugar, mas é totalmente diferente do Brasil, né? O Brasil é diariamente a gente está trabalhando, né, para garantir os direitos das pessoas aí. Em Portugal já o sistema vamos dizer que o sistema é mais confiável, diferente do INSS, que não é tão confiável. Inclusive, tem débito em cima de débito lá, né? Ainda não conseguiram receita para deixar as contas públicas numa balança comercial favorável, até que a gente sabe, né? Sim. Ah, e eu Doutor, existem muitas falhas, infelizmente. e se eu, por exemplo, estou aqui em Portugal e aí eu recebi ali uma aposentadoria abaixo do esperado, eu consigo recorrer a algum órgão hoje em dia aqui em Portugal? Porque no Brasil a gente sabe que a gente vai pela Justiça Federal, é aqueles Sim, indeferidos. o próprio INSS, o próprio Segurança Social, né, tem a parte de recurso e também pode recorrer ao tribunal, na justiça comum, normalmente, como é no Brasil, que no Brasil é separado por tribunais, né? Em Portugal também, mas dá para se recorrer tanto administrativamente quanto judicial. Não tem, sim. Lógico que tem que ter uma base, né, um fundamento. Não é só, não concordo com esse valor, quero recorrer. Porque, como eu disse, eles
deixam muito bem detalhado como é feito o cálculo, por que você está recebendo dessa forma. É Não é tão quase. complexo como no Brasil, que a pessoa trabalha aqui, trabalha ali, tem especial, tem rural, tem regime próprio. Em Portugal também tem regime próprio, mas eles não têm tanto essa diversificação de, de emprego, assim, vamos dizer. Não tem tantas opções como temos no Brasil. Até porque é um país pequeno, 11 milhões de habitantes, não é mesmo? E a carreira contributiva deles geralmente é sempre, né, é a mesma empresa, mesmo emprego. Hum. Agora, né, que as coisas estão mudando, claro. Essa experiência não é muito, não temos muito erros assim. Não vejo muito erro da segurança social de Portugal. Claro que existe, mas não é tão exponencial quanto no Brasil. Porque no Brasil o próprio documento do INSS às vezes está errado, né? O seu próprio CNIS, que nós chamamos que é a carreira contributiva do Brasil, tem data faltando, tem contribuições que não foram contabilizadas, então o próprio documento do próprio INSS erra. Por isso que eu falo, não confie no INSS, no cálculo do INSS, porque ele erra. E prejudica, né? Até você entrar com processo judicial, demora, né? Sabemos o quanto demora uma ação judicial. Então, eu fiquei também com uma dúvida aqui. Se eu quiser, por exemplo, levar a minha contribuição para o Brasil, eu não posso, porque O eu já paguei tempo, aqui. Só leva. não, só o tempo. A sua contribuição aí vai contabilizar aí, né? Porque você também pode levar o tempo do Brasil para Portugal, o mesmo tempo, entende? Você pode usar os dois tempos, as duas contribuições dos dois lugares para considerar nos dois lugares. Então, usei no Brasil não significa que você não possa usar em Portugal, ou vice-versa. Só que o valor não interfere, o valor é o mesmo. Vai ser aí o seu tempo de contribuição no Brasil, se for considerado em Portugal, você vai receber em Portugal o equivalente ao que você pagou em Portugal Hum, e vice-versa. hum, Se você, esclarecido. se você receber, se você considerar de Portugal para o Brasil, você vai receber o equivalente ao que foi contribuído no Brasil. Por isso que às vezes não tem vantagem considerar os dois, um tempo do outro, Por isso que é pelo valor. bom tá vendo com quem realmente entende, né? E aí Porque muitas fazer. vezes falta assim, falta 5 anos para contribuir. Você vai continuar trabalhando, né? Exemplo, as pessoas continuam trabalhando. E daí ela vai e pede para compensar, para considerar esse tempo para Portugal. Né? Contribuí 10 anos no Brasil, quero considerar aqui em Portugal para eu me aposentar. Mas ela ainda não tem a idade, então ela vai continuar automaticamente contribuindo para Portugal. Então é melhor ela deixar o tempo que ela tem no Brasil, né? E continuar contribuindo em Portugal se ela não tá com a idade para se aposentar. Porque daí ela consegue as duas aposentadorias. Se ela, óbvio, continuar contribuindo no Brasil também, né? Tá. E pela sua experiência já aí, que já são muitas, né? Uma especialista nesse caso. E hoje em dia, quais seriam os maiores erros de um imigrante quando ele vai tratar com a senhora a respeito dessas contribuições, se ele pode ou não pode, o que a senhora já verificou? Os casos Então, mais reincidentes. a, a maior questão é essa do valor, né? Todo mundo acredita, todo mundo não. Em regra, as pessoas acreditam que o valor também será compensado no outro país. Vamos se dizer Portugal, Brasil, porque o valor é mais vantajoso o euro do que o real. Então, quase ninguém me pergunta se valeria a pena trazer o real para o euro, né? Vamos se dizer. Mas se vamos colocar ao contrário. Então, essa é uma das maiores dúvidas, se esse valor é compensado e o valor não é compensado. Ele é realmente só o tempo levado e é proporcional. O que contribuiu no Brasil, você vai receber proporcional à sua contribuição no Brasil, e o que contribuiu em Portugal vai receber proporcional ao que contribuiu em Portugal. Outra
Outra questão também que nós já conversamos é sobre a forma de contribuir, né? Muita gente sai do Brasil, não faz declaração de saída, não faz nada, mora em Portugal, se legaliza, ou já vem legalizado, né? Já está com a documentação toda correta, e continua contribuindo no Brasil como contribuinte individual, como se ele tivesse uma empresa, como se ele tivesse um MEI. E isso futuramente pode trazer problemas, porque pode ser que o INSS não reconheça, porque ele não é mais um contribuinte obrigatório. Ele já está em outro país, contribuindo para outro país, então ele tem a faculdade só de contribuir. Então ele tem que contribuir da forma correta, no código correto, que é contribuinte facultativo. E mais uma questão também que aparece bastante é que as pessoas têm medo, né, de utilizar um tempo no outro. Quando é vantajoso para elas, elas pensam, não, eu não quero mexer na minha não quero mexer na aposentadoria em Portugal, porque eu tenho medo de que isso dê problema no futuro no Brasil. Ou vice-versa. Não quero mexer no Brasil, porque eu tenho medo de no futuro não conseguir se aposentar em Portugal. E isso é um erro, porque, como eu disse, há a possibilidade de se aposentar nos dois países, né? Então não é só em um. E também há a possibilidade de fazer a consideração de um tempo para o outro. Então a pessoa fica muito receosa, com medo de ter problemas, e ela não vai ter problema. O que pode acontecer também, que é um problema, é ela compensar sem saber que poderia se aposentar nos dois países. Ela considerar, desculpa, estou com a compensação na minha cabeça. Ela considerar o tempo de um país no outro, sem saber que ela poderia ter a chance de se aposentar nos dois países. Então, por isso que eu falo que é sempre importante, né, fazer um planejamento previdenciário, porque no planejamento previdenciário você consegue respostas quanto às várias questões, a forma de contribuir, e também consegue saber quais são as vantagens de contribuir em cada país, né, e quais são as desvantagens. Às vezes você nunca vai se aposentar em Portugal, desculpa, nunca vai se aposentar no Brasil. Mas se você, com o tempo, com o tempo que você está em Portugal, considerar no Brasil, pode ser que você tenha a chance de se aposentar. Então, são várias vertentes e várias opções que temos. Mas isso sim, é cada caso, né? O mais ideal é tentar ter as duas aposentadorias. E aí vem por eliminação. Não deu, Em aí último parte caso, para não outra. deu, pega o tempo. Tipo, não deu mesmo, não tem outra possibilidade. Então, considera o tempo de um para o outro, porque se você considerar o seu tempo de Portugal para o Brasil, você não vai perder em Portugal. Não, tipo, eles não vão te tirar esses 10 anos. Vai continuar. Você não perde esse tempo. E ao contrário também não. Você não perde o tempo do Brasil se você considera em Portugal. Eles são eles continuam ali, cada um no seu regime, cada um no seu país. Então, Entendi. não tem muita desvantagem. Ainda não vejo A, desvantagem em contribuir nos dois. a diferença, por exemplo, se eu estou aqui em Portugal, eu posso puxar também no Brasil para cá, os meus tempos de contribuição? Contribuir 10 anos. Posso puxar para cá? Pode considerar assim por causa do acordo, né? O acordo é bilateral. Então, Bilateral. tanto um quanto o outro se aplicam nos dois. E Pode usar. vice-versa, que tudo que a senhora falou, vice-versa, né? Não percebi, desculpa. O valor não Tudo que a vai. senhora... Não, eu falei que a senhora falou. Ah, Você... entendi o valor. Tudo que eu disse é ao contrário. É vice-versa. Tanto se aplica para Portugal quanto para o Brasil. E aí só fica aquela questão da idade, que aqui é 67, leve assim. Sim. E no Brasil Ou é seja, 65 para homem. Por isso que eu falo, é importante o planejamento, porque às vezes é muito tempo, né? Você chegar até 67 anos, vamos dizer. Ou é pouco tempo para você contribuir. Então, vale a pena continuar contribuindo. Então, tem toda uma análise criteriosa realmente para ser feita antes de a pessoa ir lá e falar não. Porque assim, se a pessoa vai no INSS e fala, trabalhei no exterior, né? Porque lá, na hora de você fazer o pedido, tem a opção. Você vai colocar, trabalhei no exterior. O INSS automaticamente vai
considerar esse tempo. Lógico, ele vai entrar em contato com o órgão de ligação, que é Portugal, com a Segurança Social, para verificar se houve mesmo essas contribuições, e ele já vai considerar esse tempo. E às vezes você deixa de, como eu disse, né, como eu sempre bato na tecla, deixa de receber 2 aposentadorias porque você não conseguiu analisar quais seriam as vantagens de um sistema para o outro. Entendi. Não sei se ficou. Ficou claro para mim. Não sei para os seguidores aí. Eles podem também fazer pergunta, né, doutora? Se eles Sim, fica à quiserem, vontade. pode fazer pergunta. Doutora, eu fiquei assim, uma questão aqui meio que mirabolante. Por exemplo, eu trabalhei aqui 5 anos no Brasil, em Portugal. Eu vou para o Brasil. Como é que eu faço essa absorção do tempo para lá? É através do requerimento? Na Justiça É, Federal? No INSS? Como é que seria? o próprio INSS já comunica, né? Já faz essa solicitação. Porque o pedido é sempre feito no país de residência. Então, se você voltou para o Brasil, você vai entrar no meu INSS e lá já vai ter a opção de você comunicar que houve esse trabalho no exterior e o INSS vai fazer a comunicação com a Segurança Social de Portugal e vai pedir as informações. Foi considerado no Brasil esse tempo? Foi reconhecido, considerado? Realmente houve a contribuição? É considerado no Brasil e Portugal automaticamente já fica sabendo que esse tempo que foi contribuído lá, aqui em Portugal, já foi considerado no Brasil. Então, assim, é tudo automático. Não é rápido, mas é tudo automático. A pessoa só precisa fazer o requerimento, né? No próprio INSS mesmo. E se porventura você for fazer o pedido do Brasil, mas morando em Portugal, você pode mesmo fazer na Segurança Social de Portugal. Porque Tá. Portugal faz esse intermédio com o Brasil e você, como reside em Portugal, né, você tem que fazer diretamente na Segurança Social de Portugal. Entendi. Doutora, tem uma pergunta aqui do Hernani Couto, um amigo meu também, que também trabalha na área também. Ele Boa está noite. parabenizando aqui a live, está dando nota Obrigada. 10 para mim aqui, né? Para mim não, para a doutora aqui, que dispôs o Obrigada. tempo dela para tirar a dúvida aqui. Minha também, né? Eu estou aqui, estou aprendendo também. A dúvida dele é o seguinte, doutor. Caso eu fique 10 anos em Portugal e retorne para o Brasil, eu consigo contribuir para a segurança social aqui, para que eu alcance os 15 anos? Não, porque o regime é diferente. No Brasil, a gente, vamos se dizer, não posso dizer não. Em regra, não, porque o regime é diferente. No Brasil, a gente tem essa opção de contribuir como facultativo. Em Portugal, as contribuições são obrigatórias. Você tem que estar exercendo algum tipo de atividade remuneratória para poder receber, para poder contribuir, né? Para poder futuramente receber uma aposentadoria. O que pode acontecer é, se você trabalha destacado para o Brasil, uma empresa portuguesa. Aí sim, agora voltou embora para o Brasil. Em regra, você não consegue continuar contribuindo como, vamos dizer, como facultativo, que é o que acontece no Brasil. O que Tá pode claro acontecer, agora? o que pode acontecer é considerar, né, um tempo com o outro. Tá, eu Não espero sei que se tenha. ficou clara a resposta. Eu também ia falar isso. Espero que tenha respondido aqui a pergunta do Não Hernani. E ficou, aí pode fazer pergunte pergunta, novamente. gente. Se tiver outra pergunta ou não entendeu, pode falar que a doutora repete aí. Tá. Com certeza. Doutora, e hoje em dia, quais seriam os conselhos que a senhora daria para uma pessoa que quer se aposentar em Portugal? Mas com a contribuição do Brasil ou a pessoa só está em Portugal e quer se aposentar? Digamos que ele queira se aposentar aqui. Eu, assim, conselho eu não posso dar muito porque não tem muita opção, né? Tipo, ele tem que cumprir os requisitos. Então, efetivamente tem que continuar contribuindo e atingir os requisitos. Ou da aposentadoria, que é se for por idade, os 67 anos, ter o mínimo de contribuição. Só que assim, Portugal, quanto mais tempo você contribui, maior é a sua remuneração, né? O Brasil também. Mas por não ser o mínimo, então muita gente se aposenta depois de
30 anos, 40 anos. Para poder Aqui, chegar no, para poder chegar num valor que dê para a pessoa poder sobreviver, né? Se for só com a aposentadoria. então é por isso que a gente, por exemplo, vai numa restauração e encontra uns velhinhos, umas pessoas bem idosas ainda trabalhando, né? Eu acho que É, deve ser por isso também. e para não confundir, assim, para ficar claro, esses 15 anos que eu digo, o mínimo de contribuição é referente à aposentadoria por idade. Então, assim, além de você ter a idade, você tem que ter no mínimo 15 anos. Eles são cumulativos, não é um ou outro. E você não se aposenta em Portugal com 15 anos de contribuição apenas. De Isso não. Brasil, né? O sistema do Brasil permite isso, não permite? Não, o Brasil também é por idade. Só que no Brasil tem outras formas de aposentadoria, que é tempo de que tinha, né? Tempo de contribuição, que é menor do que em Portugal. Mas esses 15 anos que eu trago aqui é referente à aposentadoria por idade e ela tem que ser tempo e idade. Não pode ser Hum, só um ou outro. Não. Bom se fosse, se 15 anos trabalhando a gente conseguisse aposentar, né? Seria maravilhoso. Mas não. A gente tem que em outras, atingir a em idade ou o outras tempo palavras, em Portugal, necessário. a gente tem que Desculpa, ter 67 anos e pelo menos 15 anos de contribuição, é isso? isso. No Para se aposentar. Brasil já é 65 e pelo menos 15 anos de contribuição também. Sim, os dois têm o mesmo tempo de contribuição. Os sistemas são bem Brasil, Portugal, parecidos, Espanha, eles têm esse mesmo. São sistemas parecidos. Assim. Mas é só entendi. para ficar bem claro que não é só 15 anos, não são só 15 anos. É para deixar claro que até eu tava, poxa, vou já me aposentar aqui, 15 anos. Não, é sempre pautado na idade e tempo. São dois requisitos que têm que ser cumpridos. Entendi. Se alguém quiser perguntar aí, pode perguntar. Aproveitar aqui e absorver ao máximo aqui da doutora. Porque assim, eu falo, é uma área muito, vamos dizer, as pessoas falam que é uma área muito fácil, né? Porque você procura o próprio órgão, você não precisa de uma intervenção de um advogado para fazer isso. Mas se você for pensar bem na hora de fazer o pedido, você tem que analisar se vale a pena de forma financeira se aposentar agora, se vale a pena você esperar mais 1, 2, 3 anos para poder ter um aumento no seu valor de benefício da aposentadoria. Então eu não vejo que é só chegar e falar, olha, eu quero me aposentar, porque tem requisitos, né? Tem forma de aumentar o seu valor de aposentadoria e dependendo da forma que você faça o pedido, você pode também reduzir, né, o seu valor. Então, é importante sempre estar atento e analisar realmente antes de fazer o pedido. Essa redução que a senhora falou seria aqui ou em Portugal? Ou em Portugal ou no Brasil? Ou nos Em dois? Portugal. No Brasil tem a redução, vamos se dizer, na fórmula do cálculo, porque ele não é inferior ao salário mínimo. Mas às vezes, se você se aposenta, agora já se você se aposenta pelo tempo de contribuição, né? De uma forma que você poderia continuar contribuindo por mais 2 anos, isso pode dar uma diferença no seu valor final, né? Tipo, se você ficasse mais 3 anos contribuindo, poderia dar uma diferença no valor que você vai receber de aposentadoria. Só que a partir do momento que você recebe a aposentadoria no Brasil, fez o saque do benefício, você não tem como mais discutir isso. Porque não existe mais a desaposentação. Não tem como mexer nesse pedido de aposentadoria. Você já está com o seu direito garantido, que é se aposentar pelo valor que você recebeu ali, que você aceitou automaticamente. Então depois você não pode ir lá reclamar que você não concorda. É aquela história do direito. No silêncio da pessoa, entende-se que ele concordou, não é isso? Sim, fez o saque do benefício, não tem mais como. Claro, né? Tem algumas regras, mas em geral você não tem como devolver o valor e falar, não quero mais. Ou Olha, quero diminuir a renda. tem uma pergunta aqui, de novo do Hernani. Ele está dizendo o seguinte:
seguinte: contribuo 15 anos em Portugal e em seguida essa contribuição para. Chego aos 67, consigo aposentar da mesma forma, levando os 15 anos à risca? Em regra, sim. Em regra, você atingir o tempo mínimo, 15 anos, e a idade. E eu vou te dizer, né, que eu poderia ter falado no início, eu acabei esquecendo. Em Portugal, a idade ela é progressiva. Então, para 2025, será 67 anos e, se eu não me engano, 6 meses. E Para poder. Ela é progressiva. Então, ela não para igual no Brasil. Ela não para nos 67 anos. Mas sim, você pode, em regra, você pode sim atingir o seu tempo mínimo de contribuição e esperar chegar à idade. Só que isso vai impactar também no valor, né? Porque até chegar à idade você poderia estar contribuindo e poder receber um valor maior. e aí, nesses moldes que ele está falando aqui, seria o mínimo, 324 que a senhora falou, não é isso? Não. Aí teria que fazer o cálculo certinho, porque daí tem que verificar sobre qual valor ele contribuiu, né? Não sei qual. Não é o Ah, tá o não é perfil. esse de 360, 300 e alguma coisa, é o benefício social, como se fosse a pensão social. É para a pessoa que não consegue atingir e que não contribuiu, e ela pode solicitar, lógico, preenchendo alguns requisitos, essa pensão social. Então, por isso que a gente vê muita gente em Portugal com mais de 67, 70 anos recebendo e reclamando que recebe muito pouco, porque às vezes a pessoa não contribuiu para a segurança social, né? Não trabalhou, não recolheu e acabou não atingindo, ou mesmo que tenha 67 anos, acabou não atingindo os 15 anos e se enquadrou em alguma regra para receber essa pensão social, que é uma ajuda, vamos dizer, uma ajuda do Estado para a pessoa também não ficar, né, Desamparado. desamparada. O valor não é muito significativo, né, mas eu acredito que seja uma ajuda. É. Então, isso a gente poderia também replicar o Brasil, nesses moldes que o Hernani falou. Eu tenho Sim, idade, eu tenho entendeu? Aí tempo, parei, mas não tenho a idade. pode ser. Sim. Porque se você tem Aposentada. idade e não tem o tempo, você vai ter que continuar contribuindo, continuar pagando, né? Até atingir o tempo. E aí era um Mas salário mínimo que ele receberia. É isso? então, aí também depende do valor que ele contribuiu, né? Porque também tem o cálculo da contribuição. Porque ele só se aposenta se ele contribuiu. Exemplo, se por 15 anos ele contribuiu R$ 5.000, ele não vai receber um salário mínimo. Ele vai receber um valor mais significativo. Agora, se toda a vida ele contribuiu sobre o salário mínimo, ele vai receber o salário mínimo. Ele nunca vai receber menos que um salário mínimo, mas ele vai Entendi. receber o salário mínimo para cima. Aí isso também envolve os cálculos, né, de tempo, de contribuição, valores e tudo mais. Sim, quanto mais tempo você contribui, e se não for sobre o salário mínimo, né, que se for é sempre um salário mínimo. Quanto mais tempo você contribui, se não for sobre um salário mínimo um valor considerável, maior será o seu cálculo na hora de se aposentar. Maior será a sua aposentadoria. Mas também não vamos dizer que no Brasil também não é tão significativa, né? Muita gente contribui sobre o teto, mas nunca vai receber sobre o teto. Você contribui Entendi. sobre 7.000, você nunca vai receber 7.000, porque tem o fator. Vai, vai receber o teto do INSS, não é isso? Não, mesmo você contribuindo sobre o teto, porque tem fator previdenciário, né? Tem os fatores ali que estima idade, tempo, né? Tem um cortezinho ali, vamos Ou dizer, seja, no linguajar vai popular. para menos. É sempre para menos a conta deles. Nunca para mais. Sempre perde um pouquinho. Claro que eu É, sempre falo, tem possibilidade de contribuir sobre o teto, ainda mais as pessoas que moram fora, né? E pode continuar contribuindo no Brasil, e pode contribuir sobre o teto, é mais vantajoso porque vai aumentando o valor, pode aumentar o valor da aposentadoria. entendi. Mas sempre tem um cálculo. O que é garantido no Brasil é o mínimo. O mínimo para aposentadoria por idade é o mínimo.
Porque está na Constituição, né? Isso. Sim. Mas assim, a pensão por morte, depois de 2019, a pensão por morte já não precisa ser o mínimo, pode ser um valor menor. Então, por isso que eu No friso Brasil. que é no Brasil. Por isso que eu friso que é na aposentadoria por idade é o valor mínimo, do salário mínimo. Eu tenho um caso na minha família que foi assim, no caso era minha avó, mas ela já faleceu. Ela contribuiu por algum tempo, mas assim, já estava meio que avançada a idade, ela recebia um salário mínimo na época, do jeito que, É, que você está. é que daí ela recebia, né? Sim. Sim, ela recebia, e depois eu não sei se deixou alguma pensão por morte, Não, não, mas se não deixou. porque se deixou, ela, esse valor poderia ser reduzido, que agora tem outra regra, outra forma de cálculo. Mas em regra é sempre o mínimo, vamos dizer assim. Tá. Vocês podem perguntar. Para mais dúvidas, perguntem. Se não tiverem pergunta, nós iremos encerrar, porque eu já aluguei muito adutor aqui. Rapaz, eu só queria deixar uma informação assim sobre quem mora, né, no exterior e quem planeja mudar para o Brasil, para o exterior, para a Europa ou qualquer outro país. É importante, sim, pensar no planejamento, pensar na aposentadoria, né? E verificar a questão, antes de mudar, verificar a questão das suas contribuições, né? Verificar o CNIS, que é a carreira contributiva da pessoa. Porque se tiver, geralmente não está correto. Então, sempre vai ter que fazer uma regularização perante o INSS. Então, enquanto a pessoa está no Brasil, é mais fácil do que depois ela ter que contratar, porque daí é tudo online, né? Ela tem que ver alguém, não sei, uma pessoa confiável, para poder ir lá na INSS verificar todas essas questões. Então, é importante analisar sempre se a sua carreira contributiva está correta, se todo o tempo de contribuição está constando lá no INSS, os valores e tudo. Então, o que eu aconselho sempre é fazer esse planejamento, porque para tudo, né? Você vai mudar de país, é importante fazer planejamento migratório, planejamento previdenciário, planejamento tributário, porque tudo engloba, cada área engloba um pouquinho de cada, né? Eu acho que o doutor faz imigração, também tem que ter um planejamento, né? Antes da pessoa chegar no país. Então, eu aconselho sempre a fazer isso, a verificar se deixou tudo correto no INSS. E também pensar na possibilidade de contribuir nos dois países, tanto no Brasil quanto no país de residência, para poder se aposentar, né? Para poder ter uma vantagem maior e continuar estando assegurado pelo INSS em caso de alguma doença, ocorra alguma eventual morte, deixar os familiares amparados. É isso, Tá. assim que eu aconselho sempre. Posso fazer só mais uma pergunta? Claro, se eu puder Digamos responder, que sim. eu contribuí os 15 anos aqui, certinho, e aí eu contribuí os 15 no Brasil. Eu consigo receber essas duas aposentadorias? Aqui e Desde, lá? desde que preencha a idade. Ah, eu tô com Sim, 68 anos. Eu conseguiria. sim. Essa é a vantagem do planejamento previdenciário, né? Você analisar as possibilidades de obter as duas aposentadorias. Então, tem 15 anos, tem a idade em Portugal, preenche os requisitos, né? Se até lá, se é hoje, atualmente, preenche os requisitos, solicita aposentadoria em Portugal, preenche os requisitos no Brasil, solicita aposentadoria no Brasil e fica com as duas. E fica feliz, né? Feliz pra sempre, né? E aí gasta Mas aqui e lá no o Brasil. acordo previdenciário é importante porque ele dá essa possibilidade. Ele dá a possibilidade de receber as duas, ou três, né? Dependente. Tem pessoas que já contribuíram em outros países. Então, desde que preencha a carência, que é o tempo, e a idade, é possível sim se aposentar. Tá. Aí essa vai ser a última que eu vou perguntar, que chegou agora aqui na minha cabeça. Além de Portugal, aqui na União Europeia, a senhora saberia dizer se tem algum outro país que tem esse acordo bilateral? Tem outros acordos, sim. Temos a Espanha, Itália,
França. Eu até tenho aqui, deixa eu pegar minha colinha, que eu tenho a tabela de todos os países da Europa. Eu pensava Mas temos, que era só Portugal. não, temos. Portugal é um dos mais amplos, né? Que abrange pensão por morte, abrange tempo de contribuição, abrange salário de maternidade, abrange benefício por incapacidade. Então, é um dos mais amplos. Mas temos aqui a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, que eu já mencionei, a França, a Itália. Aí tem Estados Unidos, Canadá, Quebec, que é fora da União Europeia, né? Tem a Cabo Verde, Chile. Então, são vários países que têm esses acordos. Pô, É então, assim, são poucos os que não têm, né? O Reino Unido não tem, mas dá para fazer o planejamento, para verificar as possibilidades, né? Que pode também obter as duas aposentadorias. A vantagem do acordo é fazer a consideração de tempo de um país para o outro. Essa é a vantagem principal, que nós chamamos de totalização, que é considerar esse tempo de contribuição de um país para o outro. Agora, o Reino hum, Unido não tem acordo, mas você pode ter a possibilidade de se aposentar nos dois países, tanto no Reino Unido, né, quanto no Brasil. Então, interessante, eu não sabia desse detalhe. tem Paraguai também, que é o multilateral. Então, são vários países que tem. Muita gente pensa, né, nos Estados, porque tem muitos brasileiros morando no exterior, claro, como em Portugal também tem nos Estados Unidos. Então, no Canadá, que ninguém nem imagina que tem esse acordo, também tem. Só que Portugal, como é a minha área de atuação, como eu moro, né, em Portugal, advogo, sou advogada em Portugal também, eu puxo mais pela União Europeia, mas tem outros países sim, na América do Sul, na América, tem. Interessante, na minha cabeça era só Brasil e Portugal, por eles terem, assim, até ao longo dos anos, muita relação próxima. Eu não sabia que tinha Não, esse monte de país que fazia isso. tem clientes na Espanha também, que é perto, né? E é um sistema não muito diferente do Brasil. E também tem demanda alta, uma demanda alta, não, desculpa, uma, como- tem muitos brasileiros também que agora estão vindo, né, estão indo para a Espanha e é bem parecido, assim, o sistema também. Como Portugal, a idade é parecida, o tempo de contribuição, então é importante. É, um, Tem vários. é uma espécie de copiar e colar, né? Os países usam, então, né? É porque Que a maioria dos países abrange que tem esse sistema contributivo, né, igual ao do Brasil, tem esses dois requisitos, tempo e idade. Então não difere muito. Se você preenche os dois requisitos, claro que cada um tem os seus detalhes, mas de cálculo, tudo mais. Mas se você preenche os dois requisitos, você já, né, tem uma noção geral de como fazer, de como atuar, de como orientar o cliente. Se o cliente falar, não, já tenho, tá tudo certo. Então, como aqui, como na Espanha também o sistema previdenciário não é tão falho como no Brasil. Então, né, a pessoa consegue fazer esse pedido também, ter mais orientações, não é tão falho. por exemplo, na Espanha e em Portugal, esses cálculos são meio que perfeitos, digamos assim. Isso também desafoga o judiciário. Uma É, consequência da. o problema do Brasil não é nem o cálculo em si. O problema do Brasil é deixar de contabilizar, né, tempo, que impacta no cálculo, né? Às vezes, não sei, se perdeu lá atrás, antes, antes da modernização dos sistemas, como era tudo em papel, fichas, né, e não sei o quê. Acho que na hora de passar para o sistema se perderam algumas coisas. E é isso que impacta no cálculo. Às vezes a pessoa contribuiu, mas o INSS não contabilizou. Então, às vezes a pessoa tem uma atividade especial e o INSS não reconhece. Então, são esses detalhes que tem, né, na nossa legislação que para mim,
né? Eu falo, é muito boa, mas dificulta o acesso da pessoa ir até o INSS e resolver. Então, eu falo, gosto muito dessa área, o previdenciário, e são muitos erros mesmo no Brasil, que, que prejudica muita gente. E muita gente não tem essa noção da dimensão de erros que o INSS comete. Eu também não tenho. São muitos. Mas tem uma noção pelo fato do sistema judicial, não? Porque Sim, mesmo podemos fazer uma pesquisa assim rápida. Você pesquisar aqui no Tribunal de Portugal, Segurança Social, você vai verificar os processos, né? As questões da segurança social que acontece, que é contribuição, multa, né, para pessoa física, deixou de contabilizar alguma contribuição, mas nada que envolve, quer dizer, quase nada que envolva o pedido da pessoa, né? A pessoa em si envolve multas, contribuições, falhas, alguma coisa assim. Agora, se você for no Brasil e pesquisar, são diversos julgados. não dá nem para contar quantos processos que decorrem de falhas mesmo, falhas, que poderia ser desafogado se o INSS, né, resolvesse agir da forma que está na própria legislação. Exatamente. Eu lembro uma vez que eu fui estagiar no Tribunal de Justiça Federal, e lá tinha muitas pessoas com esse tipo de assunto. E geralmente eram pessoas ali hipossuficientes, que a gente realmente percebia que precisava, mas o INSS indeferia o pedido de aposentadoria. Acontece muito no É, Brasil. acontece muitas pessoas doentes, né? Nossa, e realmente a parte atingida são as pessoas mais hipossuficientes, né? Estão numa situação mais precária mesmo. A gente até sentia assim, comentava entre a gente, que nós éramos alunos, a questão, até esse comportamento social do INS com esse tipo de pessoas. Né? E aí que tinha que afogar mais o judiciário, poderia ter já concedido, porque ele estava com tudo na mão e não sabia por que indeferiu, né? Tinha idade, tinha contribuição, tinha tudo. E acontece Então, muito. em vez de estar desenvolvendo outras demandas, que o sistema judiciário do Brasil é afogadíssimo, a doutora sabe disso, né, para Sim. resolver algumas coisas mais assim importantes, entre aspas, a gente estaria ali olhando um juiz federal julgando uma coisa que a pessoa já tem direito. Só para confirmar o que a INSS sabe, mas não quer fazer, né? Vamos se dizer. Porque eles implicam com tudo, assim, tudo. Não sei como. Não sei, sinceramente, nunca trabalhei, não conheço ninguém também que trabalha dentro, não conheço nenhum servidor. Mas eles implicam. Hoje não tanto, que agora está tudo mais automatizado, né? Estão conseguindo buscar, tem a plataforma geral, mas para quem é mais antigo, eles implicam com tudo, tudo. Tem o direito, mas na hora de conceder, tem alguma falha. Num rabisco no documento. Não. Uma, Eles uma apagada assim na página do documento. Não. Então é complicado. Porque, se eu Mas não me engano, estamos seguindo para melhorar. mas no INSS do Brasil a gente também pode recorrer no próprio órgão, é isso? Sim, às Aí se lá vezes. não der jeito, aí vai para o judiciário mesmo, não é isso? Eu trabalho de duas formas, né? Eu vejo qual é a vantagem de recorrer, né, para o próprio órgão. Às vezes é para, tipo, uma perícia. É o próprio médico, é o mesmo médico. Então não vai, não vai resolver muito minha vida. Então eu já vou para o judiciário, porque daí no judiciário o perito é o nomeado pelo juiz. Tem coisas que vale a pena recorrer no próprio órgão, que é o administrativo, e tem coisas que não vale. Então é tudo Tem, questão de análise, né? Tudo depende, como se diz no meio jurídico, tudo depende. depende da visão. É isso. Doutor, então, assim, muito obrigado aí.
pela senhora acender essas 1 hora, que já está em 1 hora de live. Passou rápido, né? Sim, Muito gostei rápido. bastante. Pelo menos eu achei super descontraído. Eu Assim, adorei deixa a aqui. gente bem à vontade. Obrigado. Esse tempo que a senhora tirou aqui, que a gente sabe que a vida aqui é corrida, de advogado aqui. Tem que estar estudando, tem que estar visualizando o caso de cliente. Sim. E aí a senhora gentilmente estendeu aí essa 1 hora. Ela está tirando a dúvida aí do pessoal que quer se aposentar aqui em Portugal e no Brasil. Não tem mais perguntas, o pessoal está tudo tímido hoje. Então, sem mais perguntas, agradeço novamente a senhora para a gente encerrar a nossa live. Se a senhora quiser deixar alguma consideração final, a live é sua. Eu gostaria de agradecer novamente o convite. Como eu disse, eu gostei, achei que você deixa a gente bem à vontade. As perguntas foram bem pertinentes. Eu acho que, pelo menos acredito que tenha esclarecido alguns pontos, né? E gosto sempre de frisar a importância, né, de todas as áreas. Sempre buscar informações verídicas, informações dos próprios órgãos, para tomar a melhor decisão, né? E se for possível, sempre contratar um profissional especializado e habilitado para resolver essas questões e não confiar no INSS, tá? Porque o INSS erra. E em Portugal, a segurança social ela é bem, assim, bem acessível, né? Então, acredito que as pessoas têm mais facilidade de obter informações, mas sempre busque informações no site do próprio Segurança Social, que lá tem tudo detalhado, de forma bem explicativa, tem exemplos, e acho que é isso, sim. E eu gostaria de agradecer novamente, adorei, e espero ter solucionado algumas questões, algumas dúvidas. Tá? E aí eu deixo aí para o pessoal que vão assistir, porque a live vai ficar salva. E a galera que já está aqui na live, entrou e saiu. E aí, se vocês tiverem um amigo, sei lá, um cachorro, um pato, um papagaio que queira se aposentar aqui no Brasil, manda essa live para eles. E a doutora está aqui, ó, especialista aqui em direito previdenciário internacional. Está fazendo mestrado em quê, doutora? Na verdade, o meu mestrado eu vou iniciar em direito civil, outra área, mas já tenho especialização em previdenciário. E eu falei, é uma área que eu sou apaixonada e que eu me dedico muito, assim, eu gosto bastante. Então, se vocês conhecem pessoas que precisam de planejamento previdenciário, precisam de ajuda do INSS, aposentadoria, entre em contato com a gente, né, que nós podemos ajudar. Se tiver dúvidas também. Então, novamente vou agradecer a senhora aqui e a gente vai encerrar a live aqui, tá bem? Tá bem, obrigada e tenha uma boa noite. Tchau. Boas festas. Obrigado, igualmente. E para Tchau. os seguidores também, né? Também bom Natal, feliz ano novo para todos. Que tenhamos um ótimo 2025. Então tá. Tchau. Obrigado. Tchau.